E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, a nossa próxima sequenciazinha é do mundo bipolar, né? Simplesmente a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais intensa, né? Que é entender como a gente chega até o mundo bipolar, né? Existe aí uma caracterização que são as ordens mundiais. O que vem a ser uma ordem mundial? A ordem mundial é exatamente quem manda no mundo, né? Você deve saber que existe o tema, né, o conceito que é chamado de nova ordem mundial. Hoje, se tem a nova ordem mundial, é porque existiu a antiga ordem mundial, né? E a gente tem hoje a nova ordem multipolar. E existiu também a antiga ordem multipolar. Beleza? Então, a primeira ideia para você é que, principalmente dentro do capitalismo, a gente sempre vai constituir um mundo através de ordens mundiais. Ou seja, quem manda nessa bagaça? Quem está mandando? Né? E isso fica bastante claro para a gente quando a gente tem o mercantilismo, né? É o Reino Unido, a Grã-Bretanha. Depois, primeira Revolução Industrial, continua mandando, né? Reino Unido, Grã-Bretanha. Você entendeu que Reino Unido e Grã-Bretanha são o mesmo, tá? Só estou falando de duas formas. E daí a gente vai ter principalmente a ideia do imperialismo, porque sempre você vai ter tipo um modus operandi, né, ao qual seguir, e vai ter um que é hegemônico. Então, o imperialismo vai ser exatamente a medida lá, a ideia de você chegar e dominar outras regiões, né? Tanto é que imperialista é toda a ação com esse intuito, quando você tenta meio que pressionar o governo de outro país, ou então você tenta manipular ele, né? Por exemplo, quem é mais chamado de imperialista no mundo atual seriam os Estados Unidos. Por quê? Porque eles tentam de várias formas realizar essa influência deles. Não é de se estranhar nada, né? Tipo, a atitude dos Estados Unidos em relação à China. Porque no final das contas você acaba vendo que a China só está respondendo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos faz uma coisa, a China fala, tá, beleza, então também vou fazer, me dou esse direito, né? Vou sobretaxar seus produtos. Aí a China olha, tá bom, vou também, né? Vou fechar a embaixada sua aqui. A China olha, tá bom, fecha uma sua aqui também. Então, por quê? Porque ela não está aceitando essa atuação imperialista dos Estados Unidos, ou seja, de praticamente mandar dentro do seu país, né? E a gente vai ter, dentro desse período aí, a chamada Conferência de Berlim, pode vir a 1884 a 1885, na qual a gente vai ter a partilha da África, né, e da Ásia entre os países que são industrializados. Por que isso vai acontecer? Bom, porque nós teremos aí os países industrializados, né, você pode ver pelo ano 1884, que a gente já passou bastante da primeira Revolução Industrial. Na verdade, aí a gente já está na segunda Revolução Industrial, basicamente, né? Tá certo que tudo da segunda Revolução Industrial ainda não foi desenvolvido, ampliado e tudo mais, né? As cidades não estão cheias de automóveis aí ainda. Mas, enfim, tipo, é uma mudança que acontece bem rápido. Mas o que vai acontecer? Esses caras, eles vão ver uma coisa muito simples e notória, que é o seguinte: nessa época aí, quanto mais você produzisse, mais você venderia, mais você lucraria, né? Então, quer dizer que eu preciso necessariamente de uma quantidade muito abundante de matéria-prima. E se eu só ficar comprando dos outros a matéria-prima, eles podem subir o preço, porque afinal de contas eu vou comprar deles. Se ele falar assim, não, quero X, mas X não dá para pagar, então fica 100, né? Então os países industrializados, eles praticamente criaram uma forma para que eles conseguissem se manter, digamos assim, sem se ajoelhar para quem fosse vender a matéria-prima, porque eles são dependentes da matéria-prima, né? Toda indústria é.
que eles vão lá e fazem? Eles fazem uma reunião, você bem pode ver aí, ó, né, são 2 anos de negociações, na qual eles vão redesenhar a África. Essa aqui é a África, é o mapinha da África que você conhece. Mas eu digo para você que a África não era isso, a África não era assim. Essa aí é a divisão, é o mapinha que vai sair desses 2 anos aí de negociações. Então você bem pode ver que países, ó, como a França tem uma grande participação, né? A Inglaterra, ó, nossa, o cara foi bem burro na escolha das cores, né? Mas a Inglaterra bem presente, né? Muito grande a participação da Inglaterra aqui em todo esse mapa, né? E pode ver que a Inglaterra pega só alguns interessantes, né? Talvez a única furada aqui, ó, foi tipo Sudão, Uganda e Quênia, mas mesmo assim são interessantes. Agora o Egito, né? A África do Sul, né? Lesoto, Botsuana, até a Zâmbia é interessante porque você tem uma boa presença aqui de minérios e tudo mais. Mas enfim, o que acontece, ó? Simplesmente a África não era isso, né? Esses caras que dividiram entre eles. A África era isso. Dá para você entender agora por que existe tantas guerras internas na África? É porque você tinha uma divisão completamente diferente. Era tribo, né? E acontece que essas tribos elas lutavam muito por territórios. Tribos que são territoriais, quando elas ganham uma luta, por exemplo, a coisa mais interessante a fazer com quem perdeu é tomar o território, mas também matar, né? Por isso que existe esse histórico de violência tão grande aí na África, beleza? Então, tipo assim, essas tribos, elas historicamente se estranham, né? Então você bem pode ver que é uma coisa muito diferente disso aqui, ó, né? Ó, muito diferente, muito diferente. Presta atenção aqui, ó, em Camarões, ó. Olha só a região de Camarões como é que era. Uma loucura, né? Muitas tribos pequenas, né? Ué, por que eu passei? Então, a gente vai ter toda uma estrutura diferente, né? O que esses caras queriam dividindo a África entre eles? É assim, sem avisar ninguém, tá? Eles não avisaram. Olha, africanos, nós estamos chegando, né? Vamos redesenhar o mapa para vocês. Não, sem avisar nem nada. Simplesmente eles vão fazer isso porque precisam de matéria-prima e já garantem também alguns consumidores. E também isso acaba demonstrando uma necessidade de expansão territorial, né? Então, ó, Itália, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Rússia serão os países que vão pressionar para o fim dessa ordem. Porque aí, nesse período, os Estados Unidos eles entraram meio que pela porta dos fundos nesse acordo, né? Tanto é que, olha só, vamos ver aqui, área para os Estados Unidos, não tem, né? Tá vendo? Ou seja, os Estados Unidos vão pressionar pelo fim também desse tratado e tudo mais. Não, gente, então, novos tempos, vamos passar por cima disso aí, mas na verdade é um belo de um migué, né? Então, a Itália também estava se desenvolvendo, queria mais terras, né? O Japão também estava se desenvolvendo, queria mais terras, e principalmente o Japão vai começar a causar lá na sua região, né? Vai tomar a Coreia, vai tomar a região da Manchúria. A União Soviética, não era a União Soviética ainda, né? Era a Rússia. A Rússia vai falar, quem que esse pequenininho aí tá fazendo muita graça, eu vou lá dar um sossega-leão nele, né? Os russos foram se meter com os japoneses, perderam a guerra ridiculamente, né? Até esse fato acaba acelerando a Revolução Russa, né? Que vai gerar a União Soviética, mas daí a gente vai ter, tipo assim, ó, quem foi que fez coisa errada? A Alemanha, né? Por quê? Porque era para você tomar mais territórios, mas não lá dentro da Europa, né? E daí a Alemanha já sai metendo o pé em tudo. Uma coisa que é interessante, está vendo aí no final, Estados Unidos e Rússia também estavam em expansão,
Se você for pensar, os Estados Unidos aumentou seu território? A tendência é que você pense em não. Mas sim, demais. Porque os Estados Unidos não vão começar com as 13 colônias? Ó, uma linhazinha aqui, ó. Os caras chegam lá do outro lado do oceano, né? E a Rússia? A Rússia não precisa, pelo amor de Deus. A coisa que eles mais têm nesse mundo é terra, né? Eles vendem até o Alasca para os Estados Unidos, né? Você quer? Né? Eu acho que os russos ainda devem ter ficado dando muita risada. Falando, mano, eles compraram o Alasca. Eles compraram mesmo, de verdade, deram dinheiro pra gente, né? Mas quem ri por último ri melhor. Depois os Estados Unidos acharam muito petróleo lá, né? Enfim. E daí a gente vai ter, é o que eu estava falando, né? A gente vai ter essa busca então por expansão territorial, um nacionalismo muito exacerbado, né? Isso aqui é um resuminho da Primeira Guerra Mundial, que eu achei muito interessante, achei muito bem feito, por isso que eu coloquei aí, tá? Na verdade eu nem vou usar ele, é para vocês mesmo, tá? Depois eu mando no PowerPoint lá, daí você pode ver ele melhorzinho, que tá a imagem lá salva, tá bom? Mas então a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial ocorrendo exatamente por conta desse expansionismo territorial, né? Então aqui tem todo o resuminho, tá vendo? O assassinato do Franz Ferdinand, que inclusive é o nome de uma banda de rock muito top, né? E todo o seu desfecho. Mas o que é interessante é que na Primeira Guerra Mundial essa ideia aí, né? Ela não vai ser completamente disputada. Então, na verdade, a Primeira Guerra Mundial ela acaba meio que por falta de fôlego, né? E daí tem o Tratado de Versalhes e tudo mais, então vai, paz, beleza, né? Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, né, aí a gente tem o Hitler, Mussolini, e aí o pau quebra bonito mesmo. Por quê? Porque, na verdade, a Primeira Guerra Mundial ela não definiu uma liderança, uma nova ordem do mundo. O que a gente está tratando aqui não são as guerras, tá? Então eu não vou explicar a guerra. Na verdade, o que a gente está tentando entender é a ordem mundial. Da Primeira Guerra Mundial para a Segunda, você não tem uma liderança bem informada no mundo todo, né? Tanto é que uma das coisas que tinha no Tratado de Versalhes é que a Alemanha não poderia expandir seu exército. A Alemanha chega na Segunda Guerra Mundial com um exército imenso, muito grande. Falando, gente, mas quem que estava cuidando disso, né? Então, senhores, a Segunda Guerra Mundial ela vai ser bem violenta exatamente por conta disso, que na verdade ela é para definir de vez quem é o líder do mundo, né? Por isso, o Adolf Hitler, por exemplo, ele não admitia que alguém se rendesse ou fizesse algo do tipo, né? Então, eles vão com a guerra chamada Guerra Total, né? É para arrebentar mesmo bonito. E isso vai acabar trazendo à tona aqui, deixa eu só ver se tem mais uma, não tem, vai acabar trazendo à tona exatamente a liderança do mundo, que o Hitler chegou e falou, eu que vou mandar, né? Eu acho muito da hora a saudação. O Hitler parece que ele mesmo tira sarro, né? Ele pode prestar atenção em todos os vídeos que tem, ele é a saudação mais estranha dele, né? Então, o que vai acontecer? No fim da Segunda Guerra Mundial, você acaba vendo que dois chegam para falar, Hitler, não foi você, eu ganhei, né? Tipo assim, os dois falando ao mesmo tempo, Estados Unidos e União Soviética. E esse, digamos assim, esse empate deles aí que vai gerar a grande questão. Quem manda? Putz, não sei, né? Põe os dois aí para brigar, mas eles não vão querer brigar. Por quê? Porque eles sabem que os dois aí arrebentariam o mundo, né? Que é aquela velha e boa questão. Por que a Segunda Guerra Mundial acaba com as duas bombas atômicas lá no Japão? Na verdade, ela é uma demonstração de força
para a União Soviética já, né? A Alemanha já tinha ido para o pau, né? O Japão, os caras já estavam dentro do Japão. Precisava disso? Não precisava. Na verdade, é uma demonstração para a União Soviética. Falou, senta aí no seu lugarzinho, quem manda sou eu. Olha o que eu tenho. Você não tem isso, né? Então, logicamente que, digamos assim, deu um empate técnico, né? E aí a nova ordem mundial vai ser a ordem bipolar, beleza? Eu vou parar por aqui exatamente porque a gente vai ter mais aulas no sábado de reposição, então eu não preciso acelerar tanto vocês, né, nesse exato momento. Então a gente vai continuar na aula síncrona e depois também teremos aulinhas gravadas no sábado, tá bom? Então, beijão, até mais, tchau, tchau, bons estudos.